Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar aqui então no Evangelho de João. Vamos entrar no capítulo 7 e do 6 para trás ainda aquele mesmo chavão. Nada de orientação para guardar as leis de Moisés e nada para construir e ficar enfiado dentro de templo, certo? Quero dizer uma coisa aqui. Eu vou começar a ler, vou discorrer mais com menos comentário, porque é o seguinte... O vídeo anterior a esse, ele ficou um pouco comprido. Por que ele ficou comprido? Porque eu comecei a comentar algo que já estão nos outros evangelhos, já tem nos outros vídeos aí do meu canal. Então, para não ficar vídeos muito extensos, eu vou discorrer mais e comentar menos. Tá certo? Vamos lá. João capítulo 7, verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Lembrando aqui que judeus, aqui no livro de João, pode ser pessoas comuns, que não aceitam o Cristo, mas com certeza quando tem uma conotação negativa em relação ao Cristo, está falando dos líderes religiosos. Tá certo? Vamos lá. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você devia sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as boas obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Olha que mais uma vez, judeus, líderes religiosos, não se esqueçam, tá? Vamos lá. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Aqui, judeus são medo dos discípulos. Tá certo? Por quê? Porque tinha ali na multidão pessoas que acreditavam e gostavam do Cristo. Então veja que João, ele coloca a palavra judeu em tudo, tanto para líderes religiosos que queriam matá-lo, quanto para judeus comuns, são discípulos que amavam a Cristo e eles não queriam falar isso abertamente com medo dessas pessoas. Tá bom? Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então, mais uma vez, Jesus subiu ao templo. Não se lembra que templo é pátio, arredores do templo, e começou a ensinar. Ensinar o quê? A Torá? Não, você já sabe que não é a Torá. Ele ensina o quê? A postura adequada que cada ser humano tem que ter aqui nessa terra enquanto estamos aqui, enquanto essa terra não é restaurada, em relação ao nosso Criador. Tá certo? Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Olha, judeu aqui é líderes religiosos, criticando a Cristo. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Olha, mais uma vez, eu vi que não ia parar tanto, mas eu estou tendo que dar uma parada aqui. Quando Cristo diz assim, aquele que me enviou, eu vou voltar para onde eu vim. Não se esqueça que João, ele dá uma conotação do Cristo, quando ele ouve Cristo dizendo aos líderes religiosos, à multidão, algo que vai ao encontro daquilo que os líderes religiosos jamais aceitariam como verdade, que Cristo sendo quem? O Messias, o prometido, o ungido, aquele que haveria de vir, que agora estava no meio deles. Tá certo? Aqui, em nenhum momento, João está dando conotação de que Cristo é um Deus, que estava com Deus numa eternidade passada ou algo do gênero, tá certo? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ler agora
né, sem comentar muito. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Quem deu a lei? O Pai? Deus, Criador? Ou ele está falando que foi Moisés? Ele podia ter dito, olha, o Pai deu a lei para vocês e vocês não obedecem. Não, mas ele disse Moisés, lei de Moisés. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, ela quem? A circuncisão, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Aqui o povo está dizendo o seguinte, olha, este que está falando não é aquele que os líderes estão querendo matá-lo? E eles estão aqui, não estão fazendo nada, estão calados. Será que os líderes religiosos passaram a acreditar no Cristo? Sabemos a história, né? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio, aqui está correto, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus, aqui agora, estão bem categorizados aqui, né? Os fariseus, ou seja, os líderes religiosos, ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para amar a Cristo. Não, né? Para o prenderem. Disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem vir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Cristo está em algum lugar? Olha, onde eu estou, olha, o verbo está no presente. O Cristo está onde? Literalmente ele está em algum lugar? Não, ele está falando da sua condição. Olha, na condição onde eu me encontro, vocês não poderão estar. Pelo menos nesse momento não, certo? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram,
Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Então olha só como que os líderes religiosos tratam aqueles que creem em Jesus. Ralé, que nada entende da lei, é maldita. Quando você quiser, eu vou falar de experiência própria, quando você quiser ensinar o verdadeiro Cristo dentro da tua denominação, é assim que eles vão te ver. Vão te ver como uma ralé, que nada entende de teologia, não entende? Você não fez teologia, você não é líder religioso, você não é pastor, ancião, diácono, você não é presbítero, você não é apóstolo, apóstola, né? E você é um maldito. Então, além de ralé, você é um maldito. É assim que o líder religioso pensa de você quando você está tentando trazer à sua denominação o verdadeiro Cristo. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Terminamos aqui o capítulo 7 de João. E Cristo aqui sendo perseguido, né? Os discípulos sendo caluniados, aqueles que creem em Jesus sendo chamados de ralé e de que não entende da lei e de malditos. Mas não vemos o Cristo dizendo aqui: olha, meus discípulos, vocês precisam frequentar templos. Não tem isso. Vamos lá, capítulo 8 de João. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Aonde no templo? Você já sabe, né? Quando lê aqui. No pátio, nos arredores, tá certo? Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres... Agora imagina só, eu preciso parar. Imagina só, você pega a sua Bíblia, vai para a tua denominação, certo? Senta lá no estacionamento da sua denominação para poder ensinar exatamente como você está vendo aqui. Como Cristo ensinava, como Cristo observava as coisas. Imagina você lá, agora, falando essas coisas e todo mundo da tua denominação sai do sermão que está sendo pregado lá e vão tudo sentar ao seu redor para escutar você. O que será que vai acontecer com você? Né? Vamos lá. Então, verso 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz na lei de Moisés diz isso realmente. Na lei de Moisés não tem perdão, não tem justificativa. Foi pego em adultério, é morte. Mas a lei de Moisés diz que tem que trazer também o adúltero. Os dois. Só trouxeram a mulher. Vamos lá. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha aqui, ó. Transição da lei para a graça. A lei de Moisés dizia o quê? Morte, apedrejamento. Agora a graça do Cristo diz o quê? Não. Estão perdoados os teus pecados. Tá certo? Não faça mais. Estão perdoados os seus pecados. Na lei de Moisés, mesmo que ela dissesse: não, eu não vou fazer mais, sem perdão, é morte. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Os fariseus lhe disseram, os mestres, né, da lei, os religiosos, né, os líderes religiosos disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Vamos lá. Cristo está com o Pai literalmente? Não. Que o enviou? Literalmente? Não. Aqui está falando da missão espiritual que Cristo assumiu para si, sendo ele quem? O prometido. Tá bom? Na lei de vocês está escrito que testemunho de 2 homens é válido. Na lei de vocês. Essa lei de vocês é a lei de Moisés. Olha o que o Cristo está falando. Na lei de vocês. Essa coisa que para nada serve. Cristo não está chamando a lei de Moisés da lei de Deus. Percebe? Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Agora está tudo correto. Para onde ele vai, ó, agora está correto. Né? A vista de João aqui. Ó. Então ele narra corretamente o que Cristo fala. Para onde eu vou, futuro, vocês não podem ir. E para onde que o Cristo vai? Para a cruz. Morrer, ressuscitar e interceder. Tá certo? Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Opa! Olha aqui, então você quer ser discípulo do Cristo? Você quer ser o discípulo de Cristo? Primeira coisa, você tem que o quê? Permanecer firmes. Firmes aonde? Na palavra. Qual palavra? Essas que vocês estão aprendendo aqui. Se você ainda não tinha visto, estão vendo agora? Lá em Mateus, Marcos, Lucas e agora João. Você quer ser discípulo de Cristo? Ouça firmemente a palavra do Cristo e verdadeiramente serão os meus discípulos. Verdadeiramente. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha só. Então, de que libertação Cristo está falando aqui? Da bebida, da droga, da prostituição. Ele está falando da liberdade dos cativos que estão debaixo desta lei, desta religião que prendia todo mundo e levava cada vez mais distante do Criador do céu e da terra. Vocês entenderam então o que vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará? Libertará é do jugo religioso. Tá certo? E eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha só a mentalidade, né? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence
a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Então vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu só trazer aqui uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer para você. Aqui Cristo está dizendo que ouviu de Deus. Ouviu de Deus. Abraão não agiu assim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar que é importante isso aqui. Vamos ver aqui. Não, eu não vou conseguir achar. Mas Cristo aqui, no momento, ele fala que ouviu de Deus, e na outra parte ele diz que ele recebeu de Deus, e numa outra parte ele diz assim, que eu estava lá com Deus e ele me deu isso. Isso é tudo uma metáfora, uma figura de linguagem, ok? Vamos lá. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Estou eu falando a verdade porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhes responderam. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus. Não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, eles dizem ser o Deus dele, né? É quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Sei, se eu disse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Vamos lá. O Cristo, ele guarda a palavra do Criador. Que palavra é essa? É a Torá? São os 10 mandamentos? Se até agora ele não está falando nada disso. É a autorização de ir para templo, fazer culto, sacrifícios, ofertas, dízimo. De que palavra Cristo está falando? Você já entendeu, né? Está falando do amor ao semelhante, do desprendimento daquilo que te deixa ganancioso, que te afasta do seu semelhante. Tá certo? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu já falei, eu tenho o vídeo aqui, já coloquei aqui, tá aí, para você entender essa conversa aqui do Cristo com os líderes religiosos, aqui de João capítulo 8, tá? Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vamos lá. Imagina você dentro ali, né, no pátio do templo, não dentro da nave onde tem o culto e tal, ensinando as pessoas,
Aí vem os líderes religiosos e você começa a falar assim para os líderes: vocês não conhecem a palavra do Criador. Vocês são cegos guiando os cegos. Naquele grande dia vocês dirão: olha, fizemos isso, fizemos aquilo, e o Cristo vai dizer para vocês: afasta-se de mim. O que será que seus líderes religiosos vão fazer, hein? Terminamos então o capítulo 8. Nada do Cristo orientar a guardar todas aquelas coisas, muito menos frequentar templo. Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha. Um abraço e até o próximo capítulo.